por que que tem essa caneta aqui no meio da história? Como casal, nós tivemos o privilégio de, em 2021, a minha esposa engravidar. E no dia 1º de março de 2000... Tô bem, né? Que começa já a emoção. 1º de março de 2021, nós temos a nossa filha, nossa princesa, chamada Lavínia Siqueira da Silva. Para um casal, e principalmente para a mulher, é a realização de um sonho. Mãe de menina, né? Mãe de menina. E assim, eu confesso, inclusive no aniversário de 3 anos, foi aonde que... Não, de 2? De 3, que assim, eu aproveitei e literalmente eu pedi perdão e liberei a bênção. Porque quem é casado sabe que todo casamento tem as suas intempéries, tem seus altos e baixos. E naquele período de 2020 e 2021, nós como casal não estávamos tão bem. E querendo ou não, por ser um desejo dela, ela acabou engravidando, nós no caso, né? Só que assim, eu não aceitava. E foi assim, foram os 9 meses. Você não queria? Não aceitei. Pra falar a verdade, no dia do nascimento da minha filha, no dia 1º de março, eu estava junto com o meu amigo na Câmara de Vereadores. Mandar um abraço aí pra ele, vereador Léo Pindoba. E eu não vi o nascimento da minha filha. Quem esteve junto foi a minha sobrinha, Nabila. E após terminar a sessão, que eu fui lá. E foi assim... Saí, ela nasceu no Hospital Praia da Costa. E quando eu cheguei, já tinha feito o parto e tudo. E assim, aqueles detalhes. São os detalhes que Deus ele coloca na vida de cada pessoa. Ela precisou ir no banheiro. E ela estava com nossa filha no colo. Então, quem teve que segurar... Aí eu fui segurar. Existe amor à primeira vista? No momento que eu... Aí sim. Peguei... Aí, assim, parece que eu encobri. Do amor tão grande que daquele dia em diante... minha filha foi sempre meu tudo. E assim, ser pai de menina foi algo surpreendente. Nós sabemos que normalmente o menino é mais aproximado à mãe e a menina é mais ligada ao pai. Só que a Lavínia sempre foi mais ligada à mãe porque, querendo ou não, eu sempre trabalhei bastante. E eu também aprendi com meu pai. E por isso que, assim, eu vou falar o porquê que eu só me sinto herói nesse momento. Por que que esse Paul Benecast fala assim... O podcast dos verdadeiros heróis. Eu nunca me senti um herói colocando farda. Mas... com o passar do tempo... Antes de completar 2 anos... nossa filha foi descoberta, através da observação da minha esposa, de que ela tinha uma mancha esbranquiçada no olho e confirmando através da ultrassonografia e depois na ressonância que ela estava acometida de um câncer nos olhos. E no caso, era em ambos. E o detalhe, o nome da doença, inclusive um artista muito famoso, e não é que eu quero enaltecer, mas ele é como se fosse o embaixador, que é o Thiago Leifert. Ele sempre propagou muito sobre essa questão.
que é o câncer nos olhos chamado retinoblastoma. Uhum. É uma doença que ela é silenciosa, mas ela é muito agressiva. Ela desenvolve muito rápido. E com 1 ano e 11 meses, nós descobrimos. Ela ia completar 2 anos. Inclusive, o aniversário dela, 2 anos, foi feito no CIAS, da Unimed, aguardando ser trasladado para São Paulo. Por quê? Era um câncer raro. E hospitais de referência, centros de referência aqui no nosso estado não tinha. Para poder, não tem ainda. E os hospitais na qual eles nos direcionaram foram para São Paulo. São Paulo é uma megalópole, é um mundo. Tem tudo ali, né? Tem tudo. E assim, um dos hospitais que colocaram como centro de referência é o GRAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. E eu falo assim, que Deus ele é perfeito em tudo. Eram 3 hospitais. Um eu lembro que era o Santa Marcelina de Itaquera, o outro era o GRAAC, e o terceiro eu não vou me recordar, mas também era em São Paulo. E assim, eu até imaginei em primeiro momento ir para esse de Itaquera. Só que tudo direcionou e deu certo para ir para o GRAAC. Em fevereiro, nós descobrimos, já era no final de fevereiro, foi um baque. Eu falo que uma coisa é você saber, conhecer, assim, de ouvir falar. É a mesma coisa a intimidade com Deus. Jó fala. Como Jó fala, né? Uma coisa Antes eu te conheci de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Né? Uma coisa é você assim, mas alguém tem o câncer, poxa, você não, assim, se compadece, mas não é aquela coisa que você não vive. Não vive, não te afeta. Mas quando foi na nossa filha, eu lembro que eu estava trabalhando na administração da segunda CIA. Eu trabalhei durante um período lá. E eu fui pro hospital e, assim, o chão desabou. É como tivesse aberto uma cratera, um grande cânion. E, assim, não dava para acreditar. Que uma coisa era você tá vendo o que estava acontecendo com alguém próximo a você. Não é nem próximo a você, é um pedaço de você. É um pedaço de você. E detalhe, ela tava completando 2 anos. E era um sonho real. E, assim, nós encaramos, falamos, bem, se é lá que tem um recurso... O outro hospital em Barretos, não é não? Não, era em um outro lugar. Eu falo, não, vamos. E assim, a gente começou a ver os verdadeiros milagres de Deus na nossa vida. Como que nós vamos? Não sei, vamos, se precisar, com o apoio da família, junta dinheiro e tudo. E eu me recordo que, por eu trabalhar na segunda CIA, eu sempre tive uma amizade muito boa ali com todos. E a minha amiga, provavelmente ela vai assistir depois, tudo, foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse momento, que é a soldado Mirna. E ela também, juntamente com hoje a tenente-coronel Samirames, elas... Nossa, ali, Samirames é uma... Elas juntaram em um dia, falando, vamos fazer uma vaquinha, porque eu sei que vocês... E também... obrigado por ter lembrado. Tem a nossa amiga também da nossa igreja, que até hoje... Inclusive, a gente vai falar outra questão. Elas 3 ali se juntaram e fizeram... Falar, não, eu sei que lá em... Ela trabalha, né? Viaja, tudo. Ela falou, não, já esteve em São Paulo várias vezes. O custo de vida lá é muito alto. Eu sei que vocês vão precisar. Eu falei, não, a gente vai tentando administrar aqui. Fala, não, vocês precisam ir com algum tipo de recurso. E fala, não, vamos fazer uma vaquinha. E querendo ou não, eu particularmente nunca vi isso até hoje. Uhum. Em menos de 24 horas, eles colocaram um valor de, eu acho que, aproximadamente 20 mil reais numa vaquinha. Caramba. E em menos de 24 horas tinha completado. Então, assim, a gente foi
O brasileiro é bom, né, cara? As pessoas boas são boas demais. É assim, né? ó, eu sou grato a pessoas que eu nem conheço. Nem sabe quem são, né? Nem sei quem são. Que não foi só nessa vez, teve outras vezes também, mas que quando se trata de uma criança, eu sei que mexe muito com o emocional das pessoas. E assim, nós falamos, se for necessário ir para a Antártida, se for necessário ir para a Austrália para poder tentar salvar a vida da nossa filha, porque, querendo ou não, é tudo obscuro. É tudo Não tem novo. resposta pra nada, né? A gente foi sem saber o que a gente ia encontrar. E assim, aparentemente ela estava muito bem. Ela era uma criança normal. Só que assim, nós não percebemos que às vezes ela, por ser uma doença que atingia a retina da criança, afetava a visão, ela às vezes se esbarrava em algum canto, tudo. Só que assim, pra gente, deve ser normal. Muito pequenininha, né? Pais de primeira E ela viagem, muito- né? E ela era muito esperta. Pra ela nunca. Foi só uma vez só que ela esbarrou e bateu. As outras, ela sempre. A Lavínia era muito esperta. Então, ela sempre dava um jeitinho dela. Se ela, como uma visão dela não enxergava, ela conseguiu se adaptar muito bem e ela não conseguiu mostrar isso pra gente, porque ela sempre foi muito inteligente. Caramba. É o Muito poder da inteligente. adaptação do ser humano. Né? Isso Muito aí. inteligente. E assim, nós viajamos no dia 5 de março de 2023. E eu nunca tinha viajado de avião. E uma das fotos que eu sempre lembro, ela vestida de calça, camisa, e eu tirei a foto dela dentro do aeroporto e o avião no fundo. Então, para ela, aquilo ali era Passeio. um passeio. Só que a gente sabia que enfrentaríamos verdadeiros desafios. Dia 6 de março, nós tivemos a primeira consulta. E é o que eu falo, que Deus direciona para aqueles que acreditam para o melhor. E Ele prepara sempre o melhor. E nesse hospital, GRAAC, eu vou usar o termo do militarismo, mas a médica que ia prestar o primeiro atendimento e, querendo ou não, ela é considerada a 01 do Brasil. Por anos de experiência e por já tratar outras crianças durante Deus. a sua carreira. Deus é A maravilhoso, doutora né? Carla Macedo. Então, assim, Deus direcionou pra gente estar indo pro melhor hospital com a melhor médica. Inclusive, é a médica que trata tanto outras crianças e tanto também a filha do Thiago Life. Então, a gente sabia que estaria em excelentes mãos. E a gente, assim, teve esses desafios durante esse período. Nós fomos para São Paulo e aquele detalhe. O que eu vou fazer? Solicitamos a licença para tratamento de familiar e fomos morar em São Paulo. Então, assim, durante o ano de 2023, a gente foi, ficamos 2 dias no hotel e alugamos uma kitnet. Como eu disse, o custo Muito alto, aluguel altíssimo em São Paulo. E começamos a viver. Nesse período também, minha mãe, eu agradeço também a ela por tudo que fez a mim, largou tudo e foi para lá para poder nos auxiliar. E assim, também começou o tratamento, a gente começou a conhecer o que era a doença, ela começou os ciclos de quimioterapia e meu pai também me ajudou muito nessa questão. Enquanto a gente sabe que um militar, quando ele fica de licença, de atestado, Salário some, o né? salário vai só diminuindo. Então, assim, uma das escalas que a gente vai tirando aí por fora é para poder, com certeza, complementar. E quando sai, faz falta. E nesse meio tempo aí, morando lá em São Paulo, fazendo tratamento, eu falo que Deus prepara tudo.
na mesma rua aonde a gente alugou, e eu não sabia, eu não conhecia São Paulo. Eu tinha viajado quando era pequeno, numa excursão com minha mãe. Pro Instituto Butantan ali, mas passeio. Agora, o desafio era, como diz, né? Era outro. Aprender a viver de novo São Paulo, né? Vamos abordar um bar. E aí? Aí, na rua tinha uma companhia da Polícia Militar, a 3ª Companhia do 3º Batalhão, da qual, através da... Vou colocar, não por ser só oficial, mas na pessoa do Capitão Guerreiro, juntamente com todos os militares que eu conheci, tantos oficiais e tanto praças, que nos deram todo o suporte possível. É mesmo? Sim. Inclusive, assim, é porque a história é um pouco longa, mas eu falo que eu fui acolhido Caramba, por pessoas olha. humanas. Inclusive, tem alguns que provavelmente estão assistindo. E eu falo assim, questão de... Cada polícia tem a sua peculiaridade. E até eu tive que aprender alguns termos. É, o jeito de falar. Igual lá, diferente. a gente fala aqui sem alteração. Lá eles falam sem novidade. É, sem novidade. Lá que a gente fala QRE, lá eles falam 36. Então, assim... Eles... Mas são irmãos, né, cara? É uma eles, família, literalmente, eles abriram a porta. Caramba, que bonito. Cara. E eu cheguei a... Eu dormi lá na companhia. Eu já dormi junto com a minha esposa. A gente almoçava... Detalhe, eu falo que Deus é perfeito em tudo. Durante esse período que nós começamos o tratamento em 2023 e finalizamos agora em 2025. Durante esses 2 anos, eles não deixaram não faltar em nada. Caramba, é meu, bicho. Os caras lá de São Paulo? Os de São policiais Paulo. de São Paulo? Inclusive, eu cheguei Aí, Leandro, ó. Eu cheguei a morar na casa dos pais do Cabo Correia, Caramba. lá em Itaquera. Eu nunca esqueço, o dia que a gente, assim... o valor do aluguel era muito caro, porque eu não conhecia São Paulo. Então, o hospital ele fica localizado na Zona Sul, que é a zona mais rica, mais nobre de São Paulo. O hospital fica lá na Vila Clementino. Não tinha conhecimento. Não, no caso lá é o contrário. São Paulo é Zona Norte, que é a mais cara. A Zona mais Sul cara? é mais pobre. Não, Sul. Zona Sul. Sul também. Tem certeza. Também? Tem ali o Ibirapuera. Ibirapuera, tudo ali. Eu Faria fui ali Lima agora, semana passada. Zona Sul? Tem. Semana- As vilas. Caríssimo. Vila Mariana, Eu lembro que Vila Clementino. uma manga lá era 20 A reais. gente foi na... Uma manga. Uma manga. A gente foi... Eu falei, gente, onde que a gente tá, pelo amor de Deus? Então, assim... eu morei na casa dos pais. Pô, que bonito você falar isso aí, bicho. Fiquei... Hoje ele foi a sargento. Também mandar um abraço aí. Sargento Márcio. É porque eu falei, cada polícia, ela tem sua peculiaridade. Normalmente, igual nós que... Eu falo que um dia eu vou alcançar e não é por... Só mérito meu, mas também por uma questão de honrar. Não é nem de honra. Honrar o meu avô, que ele foi um 3º sargento. E eu tinha um sonho de que minha filha colocasse essa divisa no meu braço. E isso vai ser por eles. Ele era motorista do capitão. E teve um período que nós ficamos morando na casa dos pais do Cabo Correia, que também é sensacional. Ele fez uma atitude, depois no final eu vou tentar falar, louvável, que poucas pessoas fariam. Moramos, eu acho que de cerca de 2 meses. Abril, maio, junho, julho. Acho que 3 meses lá na casa dos pais deles. E depois o motorista do capitão, ele tinha uma casa lá em Mongaguá, que é como se fosse indo para Santos, só que vira à direita. Então, litoral lá. Litoral. Ele falou, a casa lá tá parada. Então, assim, eu sei que vocês estão nessa luta. Então, se vocês quiserem, né? Eu disponibilizo. E, assim, a gente pensou seriamente e nós fomos. Quando nós chegamos lá, literalmente, era uma casa de praia com tudo. Tinha toda a estrutura. Até Os piscina. detalhes.
Na casa dos... Ó, pra ter noção, como que Deus cuida dos detalhes. Na casa do pai do Correia, lá assim, eles falam, a Zona Leste é quebrada. Tudo. Era até no conjunto José Bonifácio que eles moravam. Sem brincadeira nenhuma, a casa deles, eu falo que... Eu até brinco, eu falei, era uma mansão. E Deus preparou, assim, um ambiente propício que até um espaço kids e ela era apaixonada, minha filha. Piscina de bolinha, Cara, tinha na sinuca, casa? dentro da casa, lá no 3º andar. Se Deus é bom demais. Preparou para que nós estivéssemos lá. Até uma forma de deixar um alerta ao pessoal de casa que recentemente, na verdade, setembro, mês passado, teve a campanha De olho nos olhinhos. De Olho nos Olhinhos. Até o portal Ponta de Lança divulgou isso. E assim, a partir... É uma oportunidade que a gente tem, Sim. vocês têm como falar pra gente, o casal. A partir de quantos anos tem que se tomar o cuidado de observar? É de 0 a 5 anos que aparece a doença. De 0 a 5 anos. De 0 a 5 anos. Só que nos primeiros meses, a partir dos 6 meses, você já pode começar a fazer o acompanhamento. E como é que faz esse acompanhamento? A pessoa, o que ela pode fazer? Oftalmologista. A gente levou a nossa menina... A gente fala que tudo é permissão de Deus, porque a gente levou a nossa menina no oftalmologista, que é de obrigação a partir de 1 ano, né? A gente levou, só que ela já tinha doença, só que não foi. Deus não quis. Hoje eu entendo, a gente sendo crente, a gente entende que Deus não quis mostrar ali. E o propósito de Deus era que a gente passasse pelo processo que a gente passou. Mas, assim, você precisa levar a criança no oftalmologista. E a própria pediatra, ela vai jogar luzinha no olho, porque a criança, quando ela nasce, todo mês ela vai na pediatra, né? Então, assim, a pediatra precisa jogar a luzinha no olho, precisa, se caso a pediatra não jogar, a mãe precisa pedir, né? Então, assim, precisa pedir, levar no oftalmologista. Então, assim, uma coisa muito importante, a gente tem muita mania de todo mês a gente fazer mêsversário. Aproveitar esse mêsversário, apaga todas as luzes, coloca a criança e tira uma foto com flash. Isso que eu queria saber. Tem como você fazer em casa algum tipo de exame? Sim, você bota a criança em um ambiente escuro, apaga as luzes e tira uma foto com flash. Você tirando, a criança precisa estar com o olhinho vermelho no flash. Vermelho. Se aparecer branco, é alerta. Corre para o oftalmologista. Corre para o oftalmologista. Cara, ok. Continue, amigo. E assim, foi cedido a casa de praia, então eu falo assim que Deus foi sempre provendo quando parecia que ia esgotar os recursos, as condições. E assim, no ano de 2023, nós estávamos morando lá em Mongaguá. Realmente, a gente saiu daqui da nossa casa, abandonou tudo e todos. Ou seja, imagina você sair do seu conforto, eu do meu trabalho, dos meus amigos, da minha família, do meu convívio, da minha igreja, de tudo. E ficar isolado num local que, entre aspas, a gente não conhecia, a gente acabou fazendo. Por esse meu jeito, eu falo que também, uma das coisas, esse meu jeito me ajudou muito. Cara, Deus... Você ser um cara extrovertido fez com que você facilita se aproximar das pessoas. Olha só, Leandro, como a Bíblia é perfeita. Não é? Quando ela fala assim, que o Senhor já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Exatamente. E já nos chamava pelo nome. Se Deus fez você assim, porque... É porque tem que ser assim, cara. Não? Propósito. Isso aí. E entende por que não era para eu ser nem bombeiro em 2008 e nem do CFSD 2009? Era para eu ser 2011. Porque é naquele momento. Porque exatamente as pessoas no qual eu me formei abririam também portas que eu conheceria outras. Pra falar a verdade, hoje, particularmente, eu tenho portas abertas em diversos lugares. Pessoas que eu nunca imaginaria conhecer, hoje eu conheço. Por causa da situação da minha filha. Em 2023, nós estávamos lá e ela teve que passar por um processo chamado enucleação.
que, assim, existia um alerta e um perigo de que a doença poderia sair dos olhos, porque quando descobriu, o grau que estava já era praticamente um olho totalmente tomado, que vai de grau A até E. E eu nunca me esqueço, o grau do olho direito era D e o grau do olho esquerdo era E. Nossa, Então, Deus. o olho esquerdo estava totalmente tomado. E um dos exames que é feito é o chamado fundo de olho. As imagens mostravam ele todo vermelho, então tinha diversas hemorragias. E aquele detalhe, nós como pais tivemos que tomar a decisão. O médico tentou tratar esse olho de todas as formas e ele chegou a um ponto e falou, ó, ou faz a retirada ou pode acontecer a metástase. Nossa. Então imagina para Decisão, cara. o emocional. Nossa, Deus, eu nem imaginar um negócio desse. E nós tivemos que decidir enuclear o olho esquerdo. E em agosto de 2023, ela tirou o olho. Só que é o que eu falei. Em tudo a gente viu a mão de Deus. Você tirar o olho, precisaria colocar uma prótese. E, assim, o hospital, ele direcionou para algumas pessoas que fabricavam. E a gente queria, principalmente a minha esposa. Porque eu sei que minha filha sempre foi muito vaidosa. É. Muito vaidosa. Ela, se ela tivesse viva aqui, ela estaria conversando com você. Se ela percebesse que você estivesse olhando pro olho dela, ela ia dar um jeito de desviar para você não focar. Você vê, né, cara? Então, assim, nós falamos, não, vamos procurar o melhor. Eu lembro do primeiro nome dele. Eu lembro que o nome dele é Fábio. Ele é um oculista. Ele é um médico especializado em fazer prótese. E, assim, nós fomos direcionados e falamos, vamos fazer. E quando nós fomos fazer, marcamos tudo direitinho. Fomos lá. Ele conseguiu... Ele tem, assim, um amor. Eu falo que quando você encontra o que verdadeiramente você ama fazer, aquilo ali não é trabalho. É satisfação. É satisfação. Então, assim, a gente sabe. Inclusive, eu agradeço a ele por todo o carinho que ele teve com a nossa filha. De ter feito a prótese que ficou perfeita. As pessoas se confundiam. Os próprios médicos. É. Não sabiam Tão qual... perfeito que ficou. Próprios médicos iam, eu falava, não, esse daí é para ser. Aí eles, nossa, mas ficou muito perfeito o dela. Você vê, né? E o outro olhinho dela foi milagre, porque o outro olhinho dela, os médicos duvidavam se ela enxergava. É mesmo. Duvidavam. E ela enxergava? Enxergava. Minha filha ia pra igreja, dançava. Tem alguns vídeos. Inclusive, eu acho que foi o ano passado, eles fizeram um exame para poder verificar qual era a porcentagem que ela enxergava. Eu não lembro, eu acho que era menos de 20%, né? Menos de 20%? Era pouquinho. só que assim, não parecia. Ela não precisava de ajuda pra nada. Pra nada. As pessoas não acreditavam que... A própria médica virava e falava assim, mãe, por que você acha que sua filha enxerga? Aí eu falei assim, a senhora quer que eu saia da sala e a senhora pergunte qualquer coisa aí pra ela? Pergunte uma cor, pergunte qualquer coisa aí? Eu posso sair. Aí ela, não precisa não. Aí ela foi, minha filha automaticamente subiu a escadinha, que tinha uma escadinha, né? Ela subia, descia. Ela falava, e aí, tia, não sei o que, não sei o que. E toda assim, rodava pro lado, não batia em nada. Aí a médica, não precisa não. Aí eu... Milagre. E nós continuamos essa luta em 2023. Todo indo e voltando. Até, pra falar a verdade, elas ficaram morando. Eu ia e voltava. Inclusive, em 2023, eu vim fazer a prova de sargento. É justificativa? Não é, mas eu não tinha cabeça. Não, então, você tá assim, louco. pela situação, eu estava totalmente envolvido. Não passei, fui. Elas ficaram, acho que cerca de 6 a 7 meses morando direto em São Paulo, sem vir. É? Em Mongaguá? Direto. Não, começou lá próximo do hospital, no local. Ah, tá. Depois Itaquera e depois Mongaguá.
São Paulo, morando em São Paulo. Imagina. O que confortava era poder fazer uma ligação de vídeo. Imagina esse período todo. Nossa. E ainda teve outro detalhe. Eu não vou expor tanto, mas ainda eu tive que entrar com o processo, com liminar. Porque negaram várias vezes o plano de saúde, negando. Não. Chegou a negar a quimioterapia da minha filha. Puxa. Um processo bem... Nós agradecemos aí as advogadas que foram essenciais. Não arredaram o pé enquanto não conseguiam uma... Pô, criança, né? Poxa. E essa foi uma das mais dolorosas, porque nós estávamos lá, em Mongaguá. Eu nunca me esqueço. E querendo ou não, você fica com um psicológico totalmente abalado. Você não consegue resolver as coisas. Por sua cabeça não... Imagina você ficar aguardando a resposta de algo que nós nunca atrasamos o nosso pagamento. Algo que você paga para quando necessário ter. Infelizmente, nós sabemos que o custo de um tratamento desse chega a ser mais de milhões. Eu cheguei a ver o valor de uma quimioterapia. Batia mais do que 33 mil reais. Nossa. E ela passou por vários tipos. Mas se o plano não quer cobrir, não ofereça o serviço dizendo que vai cobrir. Exatamente. Porque é um absurdo. Todo mundo oferece, né? Pilantragem, Não, né? mas isso é um absurdo. Pilantragem. Ah, porque o custo é caro, então não Essas ofereça. coisas de gente revoltada, né? Isso acaba com... Mas... Mas... Mas aí a gente teve a cura dela. A gente recebeu a notícia. Eu falo que Deus, ele é... A gente fala por testemunho mesmo, né? Que a gente sabe que Deus, ele é fiel. Teve a cura dela em... Final de outubro de 2024. Que a gente recebeu a notícia. A gente veio muito felizes para casa. Fizemos uma mega, né, comemoração. A gente fizemos o culto de ação de graça. Só que prove a Deus... Em janeiro. 8 de janeiro, nunca esqueço. Não, em 1º de janeiro eu já passei com ela no hospital. Não, mas Tá, que a gente voltou. Mas a doença lá em dezembro. De 2025. agora em 2025. Agora em Voltou 2025. e voltou no cérebro. O que acontece? A doença em si, ela tem os genes da própria doença. Só que no caso dela, todos esses genes tinham em todas as células do corpo. Nossa. A doença era nos olhos, só que poderia ativar em qualquer outro local. Ou seja, ela estava... Potencializado, né? Ela poderia... era uma condenação eterna. A qualquer momento... Deus poderia curar de vez, mas sim, poderia... Qualquer eles poderiam conseguir curar e aí mais tarde voltar. Só que eu falo que Deus já tinha me preparado, que Deus me deu um sonho. Deu perdendo ela na piscina, né? E aí, em dezembro, isso. E eu acordei muito assustada, muito assim. Eu falei, deve ser alguma coisa da piscina, alguma coisa assim, né? E não. E aí, aconteceu em janeiro. E no meu sonho, ela não voltava à vida. Eu orava por ela e ela não voltava à vida. Aí chegou em janeiro, a doença voltou. E a gente descobriu, tivemos que ir às pressas. Não nos informaram assim, só chegaram e falaram... Literalmente, a ligação foi... Façam as malas de vocês e venham para São Paulo. Com o máximo de urgência possível. Caramba. Não falaram mais nada. Aí bate o desespero, né? Como que fica a cabeça da pessoa? Nossa, nem me Sem fala. informações, só vai. De eu ouvir você contar a história já me dá um negócio ruim. Cara, quando eu ouço coisas assim envolvendo criança, me dá um negócio tão... Eu não tenho estrutura para isso, não. E nós recebemos, assim, pegamos as nossas coisas e voltamos. Vocês não tinham nem noção do que seria. Não. Sabia que tinha um câncer que tinha voltado no cérebro. Porque minha sobrinha, a gente fez a ressonância aqui, né? E aí Deus não deixou eu abrir. Ela começou a vomitar demais, assim, começou muito vômitos, né? E aí Deus não deixou eu abrir. Quem viu foi minha sobrinha. Eu falei assim, Liliane, a Lavínia tinha uma coisa no cérebro, na cabecinha, no cérebro? Eu falei, não, era só no olho. Ela tá com uma coisa no cérebro. Ali eu já... Como eu tenho técnica de enfermagem e estudei um pouco enfermagem,
Ali foi um desespero. Eu caí no chão, gritava. E eu lembro que meu marido ligou pra minha sobrinha e minha irmã pra ir lá me socorrer. Elas, Liliane, calma. Vai ter jeito. Então, assim, a gente que tem um pouco de, né, da área, eu falei assim, meu Deus, agora é só um milagre. Você lembrou do sonho? Na hora? Eu falei, agora é só um milagre. Sonho não, revelação, né? Eu falo que Deus fala muito através de mim, através de sonhos, né? Ele fala muito, 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 muito. Nossa. Aí a gente começou o tratamento mais uma vez. E assim, aí, só que aí... nós já chegamos, literalmente. Nós chegamos, levamos assim... Ficamos assustados porque já tinha um hospital já mobilizado. Eu nunca vi isso. Foi. Já chegou. E perguntaram, por que vocês estão chegando agora? Tipo, nós chegamos, não deu tempo de comprar passagem, nós entramos no carro e viajamos. Furo de carro. Pra falar a verdade, todas Nem as minhas poderia, viagens... na verdade, porque ela tava com uma pressão muito grande na cabeça, a gente não sabia. Não podia embarcar no avião. A gente nem sabia, a gente sabia. Deus Eles não também. falaram isso pra gente. Deus... Olha aí, ó. É. A gente não Todas as sabia. minhas viagens... Porque o natural seria o quê? Arruma as malas e vem agora. Comprar passagem. 10 mil a passagem, eu pago os 10 mil. Quero... Exatamente. Não, Não, a gente não... a gente foi de carro. Mas nem pensar nessa questão de pressão. Né? Não, a gente não sabia. Não sabia. Ela reclamava muito mais de dor na barriga, porque como ela tava vomitando muito, então ela reclamava de dor na barriguinha. Aí a gente começou ali uma luta. Ela já chegou no dia 10. No dia 11, ela já estava fazendo cirurgia na UTI. Para colocar uma válvula na cabeça, porque tinha o líquido acumulado. E a partir daí foi milagre. Um milagre atrás de milagres. Porque ela começou a paralisar tudo, e aí a gente começou naquela luta. E ali os médicos já tinham falado pra gente que não ia ter mais jeito. Naquele momento, não tem mais jeito. A gente vai tentar fazer uma químio, mas a gente não garante nada. E Deus restituiu. A minha filha voltou, mexeu com os bracinhos. Foi a primeira resposta de oração, de testemunho lindo ali dentro daquele hospital. Ela começou a voltar os movimentinhos dela. Não voltou as pernas, mas a parte de cima toda ela voltou. E aí a gente começou a nossa guerra. Chegou o dia 16 de outubro, no dia do meu aniversário. Minha filha teve 4 16 de paradas. abril. 16 de abril. Nossa, 4 paradas. O que acontece? 4 paradas. Eu só vou aproveitar. Deus nos surpreendeu tanto que antes do dia 16 de abril, tava, assim, os médicos estavam ficando maravilhados e eu já estava em São Paulo já há um tempo. Eu cheguei e fiz um combinado. Falei, amor, eu vou voltar para o Espírito Santo para tentar organizar as coisas, vou ficar um pouquinho e pegar roupa, tudo, e vou voltar. Eu estava aqui no Espírito Santo. Aí, do nada, eu recebo a ligação da nossa... Não foi nem dela, foi da nossa vizinha. Wallace, o que você tá fazendo aí? Eu, hã? Lavínia tá morrendo. Eu, quê? Ela teve 4 paradas cardíacas. Não, nem foi 4, porque naquele momento ela não sabia. Ah, não sabia? Só tinha uma. Mas assim, imagina você receber uma notícia assim. Nossa, Deus. Tava tudo muito bem. Tava assim, sabe quando Muito ótimo. tinha assim, ela tinha saído de um quadro de Piora. desacreditada para um quadro de que aconteceu que os médicos não conseguiam entender. Os médicos não conseguiam explicar. Uma evolução assim do nada. O tumor diminuiu, tudo estava indo muito, muito bem. No dia do A Lavínia aniversário. era milagre dentro daquele hospital. Dia 16 de abril, No dia do 4 aniversário. paradas cardíacas. No dia do aniversário dela? Meu No aniversário. seu aniversário. Eu peguei assim, eu não tive condições de sair de imediato. Já liguei pra minha prima, falei, vem aqui. Eu caí no portão da garagem e fiquei até alguém chegar. Além da minha prima e meu primo chegar, uma das pessoas que vieram me socorrer, ficou sabendo, nem lembro como, foi a sargenta Andressa. Foi, assim, pessoa que conseguiu me dar uma estrutura para poder... Eu falo, tem coisas que é o eterno, ele coloca ali no seu caminho. E eu peguei a estrada de noite e fui para mais esse desafio. Sozinho. Não, eu e minha mãe, desculpa. Foi eu e minha mãe. Eu queria ter saído cedo e... Porque quando você recebe uma notícia dessa é desesperador. Nossa, não tem... Quem passou por um processo desse... E eu fui. Falei... E ela falou, amor, acelera tudo. Eu falei, eu tô... Eu podia falar pra ele que ela tava muito ruim. Que Ele não era... podia, porque ele tava pegando estrada, né? Nossa. E eu falei assim, meu Deus, qual é o risco dele chegar aqui e ela não ter mais
não tá mais viva, né? E aí o médico virou para mim e falou bem assim, a gente tá contando assim, rápido, e com alguns detalhes, porque para mostrar como Deus, ele é Deus de milagre, né? E aí o médico virou para mim e falou bem assim, mãe, eu não falei com você ainda não, mas deixa eu falar uma coisa com você, sua filha tá muito grave. Então assim, seu marido tá chegando? Aí eu falei, tá na estrada. Aí ele, não sei se a gente vai conseguir segurar ela não. Caramba. Deus mais uma vez, com 4 paradas, Deus mais uma vez, ela saiu que ela estava entubada, saiu do tubo. Eu consegui ali ter um momento com minha filha. Tive o Dia das Mães com ela. Tive o Dia das Mães que ela me deu esse colar, que ela pediu o pai para comprar o colar. E aí ela estava melhorando também. Do quadro, assim, ela começou a sair. E os médicos falaram assim, essa menina vai sair da UTI. Ela vai pro quarto. Na semana que minha filha ia pro quarto, minha filha teve outra parada. Nossa. E aí eu lembro disso que dessa vez eu fui pro joelho. Tinha um quartinho assim do lado e eu fui pro joelho. Durou 2 minutinhos, minha filha voltou e ficou entubada. Aí eles descobriram que a válvula dela tinha entupido e aí ela ia fazer uma cirurgia. Só que antes da cirurgia ela teve outra parada de 24 minutos. Meu Deus do céu. Os médicos falam que a partir de 15 minutos... Nem 15, antes. Eu lembro que a médica chegou no quarto, num quartinho que tava separado assim, eu tava ajoelhada, tava eu ajoelhada, ele ligou pra tia Jo, que é da irmã da igreja, e a minha sobrinha Nabila. E aí eu ajoelhada, clamando ao Senhor, e eu falava assim, Deus, o Senhor não precisa da minha filha, eu preciso dela. Puxa vida. E eu lembro que a tia Jo, no telefone do outro lado, falava assim, Deus, por favor, escuta a súplica de uma mãe. Por favor, Deus, não leva. E a médica entrou e falou bem assim, mãe, tem 24 minutos, a sua filha não vai voltar mais, não. Eu olhei pra ela, só crente que vai entender, a gente que é doido. Eu virei pra ela e falei assim, eu não quero a senhora aqui, eu quero a senhora lá com a minha filha. Mas a senhora tá desesperada. Eu falei, só estou orando. Eu não quero a senhora aqui. Do jeito que eu tava, eu só virei pra ela e falei, não quero a senhora aqui. Eu quero que a senhora... Minha filha está precisando da senhora. Sua filha não vai voltar. Não interessa, não desista da minha filha. Ela voltou, foi pra lá e voltou. E falei, sua filha voltou. Só que ela deve ter voltado só o coração, porque, sério, quando eu fui encontrar com a minha filha, o exame dela, na hora, deu tudo ruim. Horas depois, minha filha começou a melhorar. Só coisa de Deus. Começou a melhorar. 6 paradas já. Já tinha dado 6 paradas. Já, nesse período todo, do dia 16 até aqui, já tinha dado 6 paradas. E todas as vezes que ela parava, eu ia pro meu joelho. Porque eu lembrava do Nisso sonho você que já eu tive. tava lá. Eu estava lá. A partir do dia 17, eu tinha chegado. 17 de abril. E aí, chegou na madrugada, eu orando, clamando. E aí, na madrugada, minha filha começou a piorar de novo. Quando minha filha começou a piorar de novo, Deus ali já começou a ministrar no meu coração que ia recolher ela. Aí, naquele momento que Deus já tinha ministrado no meu coração, que eu comecei a ligar para as pessoas e comecei a falar, olha, Deus vai recolher minha filha. Deus nos deu a oportunidade de cuidar dela até aqui. Quando a tia Jo ouviu isso, a tia Jo da igreja falou assim, Deus vai recolher Lavínia, que Deus preparou Liliane. Ao mesmo tempo que eu falava que Deus ia recolher, ao mesmo tempo que eu gritava, eu falava, não, Deus não vai recolher, Deus vai deixar. E aí Deus eu já não conseguia mais pedir. Aí é a luta da razão com a fé. Exatamente. Exatamente. A mãe não quer largar, mas Deus já tinha falado para mim que ia levar. E ali eu falei com ele, falei assim, ó, Deus vai. Deus deu a oportunidade de cuidar até aqui, Deus vai. E aí eu já não tinha mais força de falar com Deus para não levar. Eu lembro que eu só andava para um lado e para o outro e falava, Deus, tenha misericórdia. E aí eu acho que no sábado, 8... Foi o quê? A misericórdia, na verdade, é da gente, né? A minha palavra era, Deus, eu lembro, misericórdia. E ali a médica falou, não tem mais jeito mesmo. Ela teve 9 paradas. 8 Deus ressuscitou. Na nona parada... Aí já começou a sair o sangue, então aí foi que a gente... Já teve, não teve mais jeito. No dia 24 do 5. 24 de maio. Foi o dia que Deus recolheu nossa princesa. Então, assim, Deus foi o tempo todo... Princesinha? É ela. Aí eu vou citar Ela foi recolhida num dia... Se tornou, né, uma estrela. Voltou para onde... que é o melhor lugar, aonde quem é... Foi para casa, né? Eu falo que seria muito egoísmo se nós quiséssemos que ela ficasse aqui. Porque o que ela sofreu
eu confesso que não desejo nem pro pior inimigo. Que a gente sofre, né, cara? E por que que eu me considero um herói? Inclusive, no Dia dos Pais, agora em agosto, foi meu primeiro Dia dos Pais sem a minha filha. E no dia do enterro, eu pude escutar do meu pai. Não sei se ele vai estar assistindo, porque ele dorme mais cedo. Nossa referência de filho é ter como referência o seu pai, ficar... Nós termos ele como herói, mas ele chegou e, do jeitão dele, ele falou: filho, o que você passou durante esse período todo, eu não conseguiria. Então, hoje, você é o meu herói. Então, isso para mim me marca muito. De eu ter como meu pai como referência, mas ele falar que eu sou o herói dele. Eu posso falar que esses 4 anos e 2 meses que eu tive da minha filha, junto comigo, nunca me esqueço. Pastor Carlos, ele falou: a sua filha, para você, ela foi pedagógica. Ela foi professora, ela foi mestre, ela foi ensinadora, ela foi PhD. E em um pouco mais de 4 anos, ela te ensinou muita coisa que você precisaria. E é aquele detalhe. É no momento de crise, de dor, que a gente cresce. A gente só se conhece, só vê quem é quem mesmo nesse momento, né? Então, assim... eu tô vivendo ainda um luto, porque... não tem jeito, tem dias que o peito vai apertar. Nossa, tá muito recente. E assim, eu sei que parece que é brincadeira, tudo. Por que que eu tenho esse franguinho? Porque exatamente era um franguinho, assim, que eu dei vários presentes para ela, mas era um franguinho que ela ficava abraçada. Inclusive tem fotos, tem vídeos. Então, tem gente que pensa que é algo engraçado, mas não, isso aqui para mim é muito sentimental. Tem muito valor. Aí Deus, ele nos presenteou depois de 4 meses. Exato. E recentemente nós tivemos o privilégio de receber, e isso, eu falo, a gente não vai entender os mistérios de Deus, de descobrir que a minha esposa agora, ela tá gerando mais um fruto. Benção, né? Então, assim, eu sei que nada vai substituir a nossa filha. Inclusive, a gente falando, ela é a filha mais velha. Então, lá do alto, eu Mas sei traz que um conforto, né? traz. Traz. Lá na igreja a gente tem uma irmã, a Sueli, eu sempre falo dela. Ela engravidou aí nos exames, notou-se que o neném tinha problema. Ela não desenvolveu as perninhas nem os bracinhos, e o cérebro era... Ela não formou direito. A gente falava isso. Como é que vai ser? Não, pastor, vou até o final, até o final, até o final. Rapaz, ela teve a neném, a Lígia. Sonho dela, Lígia. Quando ela chegou pra igreja, ela tava grávida. E aí, a gente acompanhou a gravidez dela toda. E aí, cara, ela ganhou a neném. Quando ela ganhou a neném veio com problemas gravíssimos. E aí, a neném ficou internada alguns dias. E aí eu lembro, e todo dia, você vê como é que são as coisas, né? A gente saía da igreja, ia todo mundo pro hospital. Fazia um círculo de oração lá no pátio do hospital. Hospital infantil aqui. Aí ela... Um dia a gente conversando, eu falei com ela, eu falei: Su, como é que tá seu coração? Não, pastor, eu tô bem e tal, vai dar certo, a Lídia vai sair. Eu falei: Su, você já parou pra pensar qual é a vontade de Deus?
A sua vontade é que ela saia. E nós somos egoístas nesse ponto, né? É um egoísmozinho nosso. A gente quer pra gente, a gente não quer perder. Aí eu falei com ela, ora a Deus. Como é que você tem orado? Ela falou, tô pedindo pra Deus curar. Eu falei, ora e pede pra Deus fazer a vontade dele. Ela brigou comigo todas as vezes que eu fiz essa oração. Eu lembro que quando meu marido falou, Deus, eu olhei pra ele e falei assim, tá proibido de orar desse jeito. Porque se Deus quiser levar, aí o medo. É o egoísmo da gente. Aí eu falei, ora e fala com Deus. Fala, Senhor, a minha vontade é essa, mas a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Tá nas suas mãos. A neném morreu naquela madrugada. O Senhor levou. Passou pouco tempo, ela engravidou. Tá lá o Levi. Espoletinha, corre pra tu quanto é canto, menino, é uma bênção. Então, assim, é o que você falou. Ninguém substitui a Lígia no coração dela. Dela e do Leandro, os pais. O Levi não substitui o Lázaro, que eles já tinham Lázaro, não cobra aquele espaço é da Lígia. É a Lígia que tem aquele espaço. A neném de vocês, como era a Lavínia? A Lavínia é a Lavínia, tem o espaço dela. Mas Deus já trouxe o conforto, né? Eu Isso posso dizer que aonde a Lavínia ela passou, ela deixou as suas marcas. Eu falo que para nós que somos evangélicos, nós queremos fazer missão, às vezes queremos tentar nos transportar para tão longe. Mas em 4 anos e 2 meses, o que essa menina fez de missão? Ela deve ter feito mais missão que nós tudo junto aqui. Né, Léo? Com certeza. Tem pessoas que nunca viram a gente e falam que só entrar no nosso Instagram e ver ela cantando em meio à dor. Ela nunca estava triste, ela sempre estava feliz. Aí. Então isso já... E os milagres que aconteceram lá no hospital. De repente vocês não têm notícia, mas de repente alguém lá se converteu em ver e tal. Deus é tremendo, né? Deus é. Inclusive... Às vezes dói. Eu falo que a gente escuta, é fácil a gente falar assim, que a gente adora, né? Em meio à luta. Agora, para adorar no meio da luta, a gente passando, aí sim Deus fala assim, é agora. Inclusive... O processo não pode parar o propósito, né? Exatamente. Inclusive, assim, de todos o legado que ela deixou, eu trouxe esse troféu aqui, fizeram uma homenagem para ela. Tem um campeonato que aconteceu, afinal foi até no Campo dos Santos, de times de crianças. Então tinha time do Zico, time da Inter Miami, Coqueirense, tudo, e eles batizaram o troféu com o nome... Vira aqui o troféu para a câmera, Said. E Deixa fizeram eu ver homenagem aqui. que, assim, o troféu era Vou dedicado colocar aqui do jeito que a luz não tá Aí. bom assim, né? Tá aí, tá bom. a Taça Canela Verde Kids, na pessoa do Luciano e do Rodrigo. E eles fizeram... Me perguntaram, eu posso? Falei, eles já me conheciam. Aí eles falaram, não, com certeza. Conversei com minha esposa e foi Não assim, dá pra algo... ler, né, Leandro? Depois o pessoal em casa dá uma pausa. Eu consigo ler aqui, ó. Esta edição é dedicada com carinho à memória da Lavínia Siqueira da Silva, que faleceu no dia 1º... Não, a data de nascimento... Aliás, data de nascimento, 2021. dia 1º/3 de 2021, faleceu no dia 24 do mês 5 de 2025. Seu sorriso permanece entre nós, que cada jogo guarde a alegria que ela espalhava e que este troféu, com o seu nome, eternize a esperança, coragem e amor com nossas crianças. Taça Canela Verde. Aí, Aí tá ali o Barão do Acrílico lá de Vila Velha. Então, todos os troféus, Troféu tanto de Lavínia. primeiro e segundo, tinham lá escrito troféu Troféu Lavínia. Lavínia. Bonito, cara. Legal. Você vê, né? A gente começa... Pra galera que acompanha a gente aí, a gente começa vendo um cara aqui extrovertido, né? Brincalhão. E não imagina tudo que passou, mas prova que, apesar de toda a dor, a alegria presente faz superar a dor Foto bonita. e apresentar para outras pessoas a necessidade de seguir feliz, testemunhando do amor de Jesus. Isso é legal demais. Porque um dia tem outro aqui. Tá aí, nessa ó. foto. Como é que é? Porque
Daqui um dia tem outro numa foto do uma Daqui foto a pouco com tem aí outro. também. Olha aqui. Mostra lá a foto lá. Vira aqui pra gente ver. Aqui é Aí, a foto que bonito. dela. Aí, isso aí, família linda. Isso aí, cara. E já tá vindo outro aí. Quantos meses? 9 Tô semanas? de 2 meses. 2 E o meses. nome dele vai ser? Vai ser? Não. Dele Ah, ou não dela? sabe ainda? Não sabe se é menino ou Existe a menina. possibilidade desse sábado descobrir aí. O sexo. Só que assim, Jesus ele fala para nós orarmos com sabedoria. É. Então eu já falei, Jesus, não me tire do time rosa. já chorei demais. Então, deixa eu rir um pouquinho. Deixa eu rir um pouquinho. Você já continua Você rosado. quer continuar rosado? Time rosa. E não quer falar Ih. o nome, tá? Porque Não. o menino, eu já revelei o nome. O da menina, ele só vai revelar se for menina. Ah, Vai ser o quê? eu se Lorenzo. fosse vocês, Wesley. eu se fosse, Lorenzo. Wesley. eu se fosse vocês, ó, eu se fosse vocês, eu ia no esquema antigo e não descobria. Misericórdia. Só pra ter prejuízo. Não, aí tem que amar a prejuízo. colherada, né? É só pra ter prejuízo. Eu só fui sabendo o dia que ela nasceu. É. Não, mas e a Todo mundo quer preparação? saber Igual era que antigamente. é. Tá assim, ó, gente. Tá assim. O povo quer saber. Nossa do céu. Aquela moda de fazer, como é que é? Chá revelação. Já a revelação. Eu tô 12/8, o pessoal tá lá tudo. Tudo 14 por 4. Tá ligado que 12 por 8 agora é pressão alta também, né? Ah, é? Inventaram Não, isso aí. não, Inventaram, agora é pressão alta também. Mas aí A piada já Todos, tá pronta. todos estão inventando muita todos estão coisa aí. inventando um A monte de piada coisa. tá pronta, gente. Então 12/8, sempre. Pois é. E que vem o próximo. A próxima. A próxima. Vamos profetizar. Próximo ou a próxima? É. E que vem a próxima, e que vem a de papai. próxima para poder, menina linda de papai, para ele continuar rosado. É, isso aí, ó, é um privilégio. Ela deu risada engraçada. Isso aí eu falo que é um privilégio, tá? Ué, não, como é que ela vai rir de novo? Olha lá. É um carro freando, você... É, mais ou menos. E eu falo que isso aí é um privilégio, essa caneta, porque Cara, nem, não, isso aqui- nem todas as pessoas têm, porque isso aí é como se fosse uma edição limitada. Eles fazem uma quantidade de canetas para vender e angariar fundos pro. E eu lembro que na época eu comprei, acho que umas 40. Não, Lógico. isso aqui eu vou deixar Só aqui que no assim, estúdio, né? Não, essa não é sua, não. Não, é minha. É sua? Minha. Você deu para ele? Deu pra mim. Ah, que coisa bonita. Isso aqui é meu, ele deu pra mim. O Sombra também quer uma, vou ter que Não, achar. não quero não. Isso aqui é meu, ele deu Tudo pra que é mim. meu é dele, menos a esposa. Não, Menos a esposa. não, tá doido? Não. Isso aqui é meu, que ele deu pra mim. O que mais você deu pra mim aqui? Não, tudo que tá aí é seu. Fique tranquilo. Vamos botar essa caneta. Menos o Batman, né? Vamos botar essa caneta no lugar de honra aqui? Bota aí. Um espetinho aqui? Um Vou espetinho, botar. vê? Um negocinho aqui pra ela Vou ficar botar aqui. um Pra todo velcro. mundo que perguntar o que é, A gente vai falar a dessa gente história. vai falar. E quem Inclusive, tá assistindo vai saber. incentivar os pais. Pais, deem o melhor para seus filhos. Caramba, meu neto. Porque o tempo que você tem com o seu filho hoje pode ser menor do que você imagina. Então Meu- dê o seu melhor para os seus Meu filhos. neto, quando nasceu, branquelo, ele nasceu cor-de-rosa. Muito branco ele. O olho azul. Aí ficou aquela loucura. E minha esposa falava: tem que ver o olhinho desse menino. O olho dele era um azul, então muito clarinho, e tinha uma manchinha. Ela falava: isso é doença, tem que ver. Não era, não, graças a Deus.